E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre como era o teen pop no Brasil nos anos 2000, ok? Como a gente sabe, a música pop no Brasil ela teve uma febre muito grande durante os anos, final dos anos 90 e os anos 2000. A gente teve o surgimento de grandes artistas, a gente teve a evolução de artistas que a gente já tinha, que contribuíram para o movimento ficar gigantesco, e hoje a gente vai entrar de cabeça no universo desses artistas e a gente vai entender muito mais sobre essa cultura do teen pop aqui no Brasil nos anos 2000. Mas antes eu já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Pra gente poder começar, vamos entender como era o formato da indústria da música pop naquela época, ok? Primeiramente, gente, é importante a gente deixar claro que o Brasil era um país totalmente escravo das gravadoras musicais. A gente não tinha essa possibilidade que a gente vê hoje dos artistas independentes conseguirem se destacar no mercado apenas pelo seu empenho e o seu trabalho através do digital. Naquela época a gente não tinha isso. Para você poder ter um lançamento musical e afins, tudo era extremamente planejado pelas gravadoras, a promoção das coisas era feita muito no que a gente chama do offline, que é fora da internet, ou seja, a gente tinha ainda os outdoors, a gente ainda tem, óbvio, mas era muito mais forte, outdoors, panfletagem, entre outras ações que faziam com que a gente notasse aquele lançamento chegando. E assim, o investimento em cima disso era muito grande. As próprias gravadoras criavam os artistas. Hoje em dia os artistas se criam sozinhos, eles desenvolvem as próprias músicas. Hoje em dia a gente percebe que a gravadora virou uma espécie de vitrine e possibilidade de botar você em alguns locais. Entende? Ela não é mais aquela coisa que produz os artistas em série como era antigamente aqui no Brasil. Antigamente também a gente percebe que na história da música brasileira a gente tem também essas gravadoras sendo muito abusivas. A gente percebe também que durante o final dos anos 90 e os anos 2000 foi o ano onde os artistas mais processaram os empresários e as gravadoras, exatamente porque eles faziam esses contratos ruins para conseguir simplesmente fazer o sucesso que eles tanto tinham vontade. Um exemplo disso que a gente tem aí é o que aconteceu com Pepe e Neném. A venda de CDs, gente, aqui no Brasil também era uma coisa que passou por uma transformação muito grande. Nos anos 80 e anos 90, o LP era muito forte ainda, porém era uma mídia sempre muito cara. Nem todo mundo tinha esse acesso. Quando a era do CD veio, continuou sendo cara, mas mesmo assim a pirataria ajudava a popularizar muito os artistas. Por mais que a pirataria aqui no Brasil é uma coisa que é considerada crime, ela é uma das coisas que a gente percebe que mais fez com que pessoas conhecessem artistas e tivessem o acesso à cultura. Naquela época, se a gente for fazer uma análise do preço das coisas, o salário mínimo ele era em torno de 200 a 240 reais. E um CD naquela época custava mais ou menos 27 reais. Você acha que uma pessoa naquela época gastaria 10% do seu salário comprando um CD original? Não, gente, eram poucos que faziam isso e por causa disso a indústria da pirataria era gigantesca. Mas mesmo com toda a pirataria dos anos 2000, a gente tinha artistas conseguindo vender grandes álbuns em quantidades muito grandes. Um exemplo disso foi basicamente a indústria do teen pop, que conseguiu fortunas imensas vendendo para um público jovem que conseguia ter esse acesso de comprar. A gente teve diversos artistas passando aí de quase 2 milhões de cópias vendidas durante os anos 2000. A promoção das músicas, gente, também era uma coisa bem interessante naquela época. Por quê? Como a gente não tinha o digital e a gente trabalhava somente o offline, a única possibilidade direta que a gente tinha e que dava muito valor à nossa venda musical daquela época eram as performances na TV. É por isso que programas da Globo, quanto programa do Gugu, por exemplo, entre outras programações de jovens que tinham no SBT, entre outras redes de televisão, elas foram fundamentais para ajudar os artistas a construir a carreira deles. Um exemplo disso que a gente tem é literalmente o Ruge, que participou do Popstars, que era lá no SBT. Depois que saíram do Popstars, elas gravaram um álbum, lançaram o álbum, fizeram a apresentação e simplesmente Ragatanga explodiu.
explodiu, fazendo com que elas, por causa dessa música, conseguissem vender 1,5 milhão de álbuns. Além disso, também, outras empresas começaram a produzir artistas para televisão. Um exemplo disso foi o Gugu fazendo o grupo Dominó no final dos anos 90, que foi uma febre também. Ele promovia o grupo no programa dele e o povo vendia CD a rodo. Outros exemplos que surgiram também e bombaram muito na época do SBT é o KLB, a Vanessa Camargo, o Bros, entre outros imensos aí na cultura pop. O peso dessas audiências gigantescas que a televisão tinha antigamente era muito maior do que literalmente esperar que esses artistas fossem conseguir vender CDs sem essa participação ali, né? Simplesmente vivendo de botar música no rádio. O rádio era muito forte, mas uma aparição na televisão era literalmente o sonho de qualquer artista. Obviamente que aqui no Brasil a gente também teve os dominadores do pop teen. Obviamente a gente teve aqui no Brasil também aqueles artistas que conseguiram se tornar os maiores do mercado no seu segmento. E um exemplo disso é Sandy Júnior, né? A dupla basicamente é a dupla mais importante da história da música pop do nosso país. Eles já conseguiram, para vocês terem uma ideia, vender mais de 20 milhões de álbuns apenas dentro do Brasil. Isso é um valor absurdo de se pensar. Isso é uma coisa que ninguém vende, gente. E eles conseguiram fazer isso. E detalhe, eles conseguiram fazer a carreira deles em 3 momentos incríveis. Eles conseguiram fazer uma carreira como artistas mirim, depois eles se formaram em artistas pré-adolescentes extremamente relevantes e depois eles se tornam artistas adolescentes donos do teen pop que cresceram até um determinado ponto que a pré-adolescência se tornou quase uma fase adulta do Sandy Júnior. Então a gente viu a transformação musical deles em todos os segmentos, mas obviamente a fase ali depois do Dig Dig Joy foi literalmente o que fez com que Sandy Júnior se tornasse o fenômeno consagrado. Todos os álbuns que Sandy Júnior lançou basicamente depois de Dig Dig Joy vendeu pelo menos 2 milhões de cópias cada um. Isso é assustador. O maior momento para vocês terem uma ideia que eles conseguiram se consolidar dentro da indústria do teen pop aqui no Brasil foi com o lançamento do 4 Estações, que eles conseguiram vender mais de 2 milhões com o álbum original e depois com o relançamento do álbum na versão ao vivo mais de 4. Hoje em dia, se juntar os 2 discos, eles basicamente venderam 10 milhões só dentro da era 4 Estações. O sucesso gigantesco de Sandy Júnior também inspirou outras gravadoras e também a mesma gravadora a produzir novos artistas, seja em atos de grupo, assim como ato solo. Um exemplo disso é a Vanessa, que surgiu também, vindo numa pegada um pouco diferente, com uma cara um pouco mais pro country, mas ainda assim muito jovem, para um apelo de público muito jovem. E deu muito certo, tanto que até hoje, olha aí, a Vanessa tá ainda aqui entregando trabalhos impecáveis pra gente. Ao lado da Vanessa a gente teve a Kelly Key, como eu citei agora mesmo, o Ruge, o KLB e até a Luca. A gente teve também aqueles famosos One Hit Wonders que surgiram dentro do meio do teen pop no Brasil, explodiram com 1 ou 2 músicas e depois eles saíram de cena, mas continuaram ícones culturais. Um exemplo disso é o SNZ, o Felipe Dilon e o Bros. Mas uma das coisas, gente, que faz com que a indústria do teen pop no Brasil ela seja tão lembrada até hoje, que também foi uma indústria que possibilitou com que hits formassem mais rapidamente, foi literalmente o momento das regravações musicais dentro deste mercado aqui no nosso país. Um exemplo de um álbum que basicamente tem todo o seu corpo de regravações é o disco de estreia do Ruge, né? A carreira das meninas, elas fizeram grandes músicas baseadas em outras músicas internacionais. Isso já era legal porque a fórmula era reaproveitada e como era uma fórmula que teve fácil absorção em outro mercado, ela era trazida para o nosso mercado, adequada um pouco mais às coisas que a gente tinha de, assim, preferências do público e obviamente acabava dando certo por ter o it factor diferencial do internacional. O teen pop no Brasil foi tão grande, mas tão grande, que se a gente comparar a histeria do teen pop nacional nosso com uma das histerias mais
assim, importantes que aconteceram na indústria musical do mundo, que foi a Beatlemania, Sandy Jr. definitivamente está à frente desse movimento aí que o Teen Pop conseguiu fazer. E assim, para quem não conhece a Beatlemania foi um movimento em que, quando os Beatles surgiram, eles simplesmente se tornaram um fenômeno e começaram a ter muitos fãs. E esses fãs, eles eram aquele tipo de fã que faziam tudo pelo artista. E a gente sabe como esses artistas do Teen Pop nos anos 2000, ele tinha esses tipos de fãs que queriam fazer tudo pelo artista, iam até o fim. A própria Sandy já contou várias vezes que o povo se escondia dentro de caixas, se escondia, entrava, invadia o palco. Então assim, tudo tinha uma super efeito de histeria que todos os artistas meio que faziam as pessoas terem. E o KLB também, as fãs invadiam, puxavam a roupa deles, tentava cortar o cabelo deles. Então tudo isso, gente, fez parte dessa mega mania que aconteceu do Teen Pop nacional. E até hoje, para vocês verem aí, já tem 20 anos que esse movimento todo aconteceu. Até hoje a gente colhe frutos ainda dessa era. A gente percebe que as gerações foram passando, a gente teve um cessar-fogo ali de criação de Teen Pop no nosso país, mas de 2010 para frente o movimento começou a tomar forma de novo, principalmente com a popularização do Funk Melody, né? Que ajudou a fazer com que o pop voltasse a ter mais assim, produções nacionais e assim dominar as rádios cada vez mais. Mas isso é um papo para outro vídeo, tá? Eu queria focar mesmo era na criação do Teen Pop no Brasil a partir dos anos 2000. Vou perguntar agora para vocês em relação a isso daí. Quais os artistas favoritos de vocês dos anos 2000 que vocês gostariam que eu trouxesse especiais das suas discografias aqui no canal ou, enfim, algum outro assunto? Comenta aqui que eu quero saber. Comenta o artista, comenta o álbum ou comenta o assunto que você quer, tá bom? Vai ser incrível estar trazendo cada vez mais artistas brasileiros aqui no canal, é uma coisa que eu quero trazer muito em 2021 e eu espero que vocês me ajudem a compartilhar cada vez mais dessa emoção que é falar da nossa cultura pop também, ok? Ó, um mega beijo e até o próximo vídeo nosso aí!